Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades de língua portuguesa na nossa apostilinha 8. Quem diria tanto tempo na pandemia, né? Chegamos na apostila 8. Bom, vamos lá. Mesmo distantes nessa pandemia, não é motivo para não aprendermos. Então vamos lá. Bom, em língua portuguesa a gente vai trabalhar o gênero textual notícia. Nós já trabalhamos conto de artimanha, fábulas, lendas. Agora nós vamos trabalhar a notícia. Notícia eu acredito que seja um tema bem presente na vida de vocês também, porque principalmente por conta dessa pandemia, a gente liga o rádio, escuta uma notícia, nós ligamos a TV, mais notícia, a gente pega uma revista, notícia a respeito disso, né? Então vamos entender o que é uma notícia. Acompanhe comigo a leitura aqui no quadro, por gentileza. O que é uma notícia? Notícia é um relato de fatos recentes que desperta a atenção do público a quem o jornal se destina. Pode ser vinculado em jornais, escritos e falados, em revistas, em meios eletrônicos e radiofônicos. Em jornais e revistas, as notícias são dispostas em colunas. Os títulos são escritos em letras maiores e mais visíveis, de modo a orientar e a seduzir o leitor. Os primeiros parágrafos da notícia permitem uma leitura rápida e seletiva para que o leitor saiba do que se trata. Caso ele queira mais informações, lerá a notícia toda. Bom, essa informação eu peguei lá na apostila do SESI, do Movimento do Aprender, do 4º ano de língua portuguesa. Bom, então, qual que é a ideia aqui? A gente conhecer os veículos que transmitem a notícia e a estrutura de uma notícia. A gente sabe que a notícia ela pode aparecer na televisão, no rádio, em revista, em jornal. Hoje em dia a gente tem muita notícia aí que é expandida, né, pela internet, pelo WhatsApp, pela internet, mas a ideia da notícia é a seguinte: na notícia a gente tem um título que chama a sua atenção. Vocês podem reparar o seguinte: quando a gente anda na rua onde tem banca de jornal, vira e mexe tem alguém parado lá lendo um jornal aberto. Eles deixam a primeira folha do jornal aberta e a pessoa está lá lendo, porque a pessoa quer ver se tem alguma coisa que interessa naquele jornal, para que ela possa comprar e possa dar sequência na leitura. Se eu olho o jornal, não tem nenhuma manchete ali, aquelas letras grandes que me interessam, para que eu vou comprar, né? Então a ideia é essa, dessa questão de chamar a atenção do leitor, de seduzir o leitor. O jornal ele trabalha de uma forma a chamar a atenção do leitor. Ele tem que trazer notícias que sejam interessantes para a nossa leitura. Aqui embaixo eu coloquei um quadro que diz o seguinte, que vocês vão pintar somente os quadros onde se encontram locais que nós podemos encontrar notícias, tá? Nós temos jornal, celular, nós temos rádio, relógio, calculadora, notebook, tablet, revista e TV. Vocês vão pintar somente os locais onde nós podemos encontrar notícias, tá bom? Bom, na página 2 nós temos uma notícia. Nós vamos trabalhar com várias notícias, nós vamos assim buscar informações dentro das notícias. Vocês vão reparar o seguinte, hoje em dia a gente utiliza muito a internet para ler um jornal, tanto que alguns jornais, alguns ou todos os jornais devem ter a sua versão digital. Quando você assina uma revista, você escolhe se você quer a versão digital ou se você quer a versão impressa. O que é a versão digital? Você baixa no celular, no tablet, no computador para ler, né? Mas as notícias, elas não mudam muito de configuração na questão de chamar a atenção do leitor. Nós temos o título, que é um título grande, que ele destaca. Nós temos um subtítulo embaixo, né? É um subtítulo, é uma ideia relacionada ao título com mais informações, e normalmente nós temos imagens também. Essas imagens servem para chamar a atenção a respeito da leitura. E embaixo nós temos uma legenda da imagem. Nessa imagem eu não tenho a legenda, mas normalmente aparece. Por quê? Porque eu preciso saber do que se trata. Mas essa notícia aqui, quando vocês lerem a notícia, já vai dar para saber do que se trata a imagem. Eu não posso falar, por exemplo,
dessa questão aqui, ó. Acompanha o título comigo. Municípios do norte de Minas enfrentam consequências da estiagem prolongada. Estiagem é um longo período sem chuvas. Eu não posso falar disso e colocar uma banana aqui, uma pessoa comendo uma banana. Não tem muito a ver. Colocar um cachorrinho brincando com uma bola. Não tem muito a ver, né? Então, ó, olha só o título. Municípios do norte de Minas enfrentam consequências da estiagem prolongada. Muito tempo sem chuva. Então, a gente já começa a imaginar o que vai acontecer. E aí o subtítulo diz: cerca de 120 mil pessoas sofrem pela falta d'água na zona rural e dificuldades chegam até a área urbana. Então, você já, opa, eu moro na área urbana, o que pode estar acontecendo? Eu quero saber para ver se não vai me afetar. Então, a gente vai ler essa notícia para saber a respeito. Embaixo, nós temos aqui algumas questões que falam a respeito do texto, tem que ler com bastante atenção, tá? Porque nem sempre essas questões eu vou ter a resposta tirando simplesmente um parágrafo. Eu tenho que ler e posso colocar aqui com as minhas palavras que fica mais fácil, tá bom? Depois, nós temos mais uma notícia que diz assim, que crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Então, aqui ó, nós temos um título, o subtítulo. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Então, assim, é interessante, uma leitura super interessante, é um assunto interessante. E nós temos uma imagem aqui. E aí a gente já tenta discorrer a respeito dessa imagem. Aqui embaixo eu tenho uma pergunta que fala a respeito, tá? É só ler a reportagem com bastante atenção, gente. Depois nós temos aqui mais uma reportagem. IPs colorem o Distrito Federal na seca, a caminho da primavera. A DF é a sigla do Distrito Federal. IP é uma coisa comum, na nossa escola nós temos um IP amarelo também, eu não sei, acredito que vocês não tenham reparado. Próximo da entrada do estacionamento, nós temos um IP, ele sempre fica bem florido na época da primavera, não sei como é que ele está agora, né? E nós temos aqui um subtítulo. Ao todo, são 230 mil árvores roxas, amarelas, rosa, brancas e verdes, espalhadas pela capital. A previsão da nova CAP é plantar mais 40 mil este ano. Então, aqui eu tenho mais uma informação. O que é a nova CAP? Onde que eu vou achar essa informação? Aqui no texto, tá? Vocês vão ler, é assim, até bem informativo, bem bacana esse texto. E aqui nós temos algumas questões. Bom, vocês vão reparar que nessa apostila nós temos mais questões para responder. Nas outras apostilas eu busquei colocar de pintar, relacionar, né, até recortar alguns casos, mas nessa aqui vocês vão ter que responder. Repara que eu coloquei uma linha, resposta sucinta, não precisa ficar enrolando muito. Coloca o que responde a questão e pronto. Aqui embaixo vamos precisar do dicionário. Lembra que eu falei lá no início da pandemia que nós vamos precisar bastante do dicionário. Aqui nós temos mais uma notícia que eu achei super interessante, até para mim li com bastante atenção, né? Que fala a respeito do álcool gel com uma configuração inferior à necessária para matar o coronavírus. E diz assim: polícia continua investigações sobre distribuição de álcool em gel irregular. Poxa, o que será que quer dizer? Já me chamou a atenção, a minha atenção quando eu estava pesquisando para montar a atividade para vocês. Então, leiam com bastante atenção, é bem informativo esse texto aqui. E nessa atividade, diferente da anterior, eu montei um quadro. Nesse quadro, vocês vão ver o que está pedindo e vão escrever na frente. Qual é o título? Já falei para vocês que é a escrita maior. Qual é o subtítulo? É a linha que vem logo embaixo, que também tem destaque. Qual é a data? Vocês vão encontrar. Há fotos sobre o que? Aqui tem uma foto. Sobre o que é essa foto? A foto tem legenda? O que é legenda? É o texto que está aqui embaixo da foto explicando o que é essa foto. Né? Nesse caso aqui nós temos. Qual é o acontecimento? Você não vai achar exatamente, o que ocorreu, tal. Você pode ler e colocar aqui com as suas palavras. Onde ocorreu? Vocês vão encontrar aqui onde ocorreu. Quem são os envolvidos? Então, essa reportagem aqui contou com quais envolvidos? Com a polícia,
com o dono de uma empresa, com uma denúncia, com um denunciante, né, a partir de uma denúncia, quem que participou e de onde a notícia foi tirada. Essas notícias que nós estamos trabalhando eu retirei da internet, então vocês vão achar sempre o caminho aqui embaixo, tá? Aqui nós temos mais uma reportagem que fala a respeito da pandemia, que eu achei super interessante também, que diz assim: pais criam atividades lúdicas com objetos de casa para entreter filhos durante quarentena em São Paulo. Eu acredito que essa também seja a realidade dos pais de vocês, de poder entreter vocês em casa, com exceção dos períodos de atividade, que eu acredito que eles acompanham também. Então, tiveram aí que usar muita da criatividade, né? Então, aqui, ó, nós temos um texto falando a respeito disso e temos até algumas sugestões de atividades. É aqui de onde foi retirado e ao lado nós temos o mesmo quadro para preencher, tá bom? Bom, com relação à notícia é isso, depois nós vamos para a gramática. Essa gramática tá bem simples, tá? Nós temos aqui um caça-palavras a respeito do plural, nós vamos encontrar o plural de cada uma das palavras. Vamos lembrar o que é plural, nós temos singular e plural. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples, ó. Singular, dedo. Plural, dedos, certo? Nós já trabalhamos lá na apostila anterior alguns plurais já. Aqui eu peço para vocês fazerem o contrário, eu dou as palavras aqui embaixo no plural, aqui vocês vão ter que encaixar no singular. Bom, agora aqui é com você. Essa atividade eu acredito que até eu já imagino o que vocês vão escrever. Vocês vão escrever uma notícia. Não precisa ser uma notícia real. Eu até imagino o que vocês vão escrever, que acabou a pandemia e a alegria geral que voltamos às aulas. Eu imagino que seja essa a notícia de vocês. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma reportagem. Ah, professora, eu queria escrever sobre o fim da pandemia mesmo. Eu queria escrever sobre, assim, os maus tratos aos animais. Pode escrever? Pode escrever sobre o que vocês quiserem, tá bom? Aqui vocês vão colocar um título para a reportagem de vocês, um subtítulo. Dá uma olhadinha lá nas atividades anteriores para ter uma ideia. Aqui o texto, ó, repara que ficou pequenininho. Só não vão colocar uma letra desse tamanho para a linha só ter 5 palavras é bastante, para ter 2 palavras, né? Dependendo da palavra, 5 aqui às vezes nem cabe. Então, o texto da notícia é curtinho, seja bem objetivo. Aqui vocês podem fazer uma imagem. Eu posso recortar de revista? Posso tirar da internet? Pode recortar e colar para ficar bem bacana, tá? E depois que você concluir a sua notícia, você vai fazer uma análise. Se você colocou título, se você colocou subtítulo, se possui imagem, se possui um texto explicando o título. Por quê? Eu não posso colocar assim, ó, vamos colocar o título, vamos dar um exemplo, a eficácia do álcool gel, mas aqui embaixo eu fale sobre, por exemplo, água sanitária, eu nem cite o álcool em gel, então eu tenho que ver se está tudo de acordo, tá bom? Bom, e para finalizar, não poderíamos deixar de falar das fake news, né? Nós estamos vivendo a era da fake news. E aqui eu coloquei 2 exemplos de fake news, inclusive essa daqui eu recebi no WhatsApp também há muito tempo atrás, muito tempo não, no início da pandemia, né? Que diz assim, uma notícia falsa, ambas aqui são falsas, diz assim: de acordo com a medida provisória número 922 de 18 de março de 2020, o cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20/3/2020 terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Filhos e netos acima de 18 anos serão responsabilizados com multa de R$ 1.045. Essa medida foi feita para assegurar a saúde pública privada da ameaça atual do Covid-19. E repara, ó, que fizeram até aqui, pegaram o logo do governo, né, Previdência Social, tudo. E era uma notícia, se você pega assim, você lê rapidamente, dá até para acreditar, porque está muito bem feito, mas é uma notícia falsa. E a outra notícia diz assim:
Coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra a primeira criança com o nome de álcool em gel. Só que é falso. Só que aqui aparece mesmo uma notícia de jornal. Tem o título, tem o subtítulo aqui embaixo. Parece uma notícia de jornal, mas ela é uma fake news. E aqui nós temos um textinho explicando o que é a fake news, né? Que é uma informação falsa, em alguns casos sensacionalista, apresentada como um fato publicado e disseminada na internet. Normalmente, a disseminação é na internet. Por quê? Porque ela é muito rápida. A gente recebe muita coisa no WhatsApp que são fake news, né? Às vezes tem propaganda, se você passar para tantas pessoas, você ganha um lanche do McDonald's. Se você passar para tantas pessoas, você ganha um batom, você ganha tal coisa, tal. Então, são fake news. A melhor forma é você pesquisar a respeito desse tema para ver se realmente é verdade, para se proteger, tá? Aqui tem algumas dicas e aqui tem algumas atividades bem simples que falam a respeito das fake news, que vocês vão pintar de vermelho os quadros que apresentam informações falsas, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Façam a atividade com bastante atenção, tá bom? Essas atividades vocês vão ter um tempo maior, então dá tempo de fazer com bastante capricho, tá bom? Bom, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.